Bom dia, pessoal. Vamos iniciar mais uma call semanal aqui na Vinci Capital e hoje vamos falar de assuntos muito importantes para todo investidor. Vamos falar de curva de juros americana e brasileira, um pouco, né, do mercado acionário do Brasil, que vem surpreendendo muito esse ano, né, fazendo máxima histórica, e também, né, nos Estados Unidos, dar um giro através aí de várias situações, principalmente nas questões dos acordos que foram firmados por Donald Trump e também os reflexos dos mercados acionários. Vamos falar do mercado europeu, que faz tempo que a gente não fala, e muitos outros assuntos. Quem já acompanha o canal, deixa seu curtir já no início do vídeo, isso ajuda bastante. Quem é novo aqui, claro, veja o conteúdo. Se for realmente do seu agrado, ao final, deixe seu like, porque isso é bem importante para nós. Como é de praxe, já vamos iniciar aqui com os nossos gráficos. O primeiro deles é a curva de juros brasileira. Sem grandes novidades, porém, né, a única diferença da semana passada para cá é que aquele consenso de que a taxa terminal seria em 14,75 já não está mais tão consenso assim. Já existem alguns players imaginando que a taxa deve chegar aí em 15%. Então, diria que ainda está muita coisa em aberto e o próprio Banco Central deixou a possibilidade de mais uma alta, ainda em aberto, né? Apesar de por algumas sinalizações, né, algumas palavras que são usadas no comunicado, já darem já uma boa sinalização do fim do ciclo. Mas está em aberto, né? Se os dados vierem ruins, há espaço nos comunicados, né, para mais uma alta de 0,25. Em relação, né, à questão do dólar, as apostas na valorização do real frente ao dólar lá na Bolsa de Chicago seguem alta, né, um patamar bem significativo. Então, normalmente, esses players que apostam na Bolsa de Chicago normalmente estão numa ponta vencedora, isso é histórico. Então, fica aí bem evidente que eles estão muito confiantes na valorização da nossa moeda. Claro que numa taxa de juros real como que a gente tem hoje, isso era esperado e desejado, né, pela movimentação também do Banco Central brasileiro. Em relação à visão mundo, né, o dólar frente às outras moedas, que é essa linha amarela, que é o dólar index, é o dólar frente às principais moedas do mundo, euro, entre outros, né, a gente está sempre comentando também sobre isso. Você pode ver que houve uma recuperação, né, depois de bater aí cerca de 99 mil pontos, ele já voltou aí próximo a 101 mil pontos. Então, houve uma movimentação do final de abril para cá de valorização do dólar index. Ainda não foi capturado pelo dólar real, até porque, né, a expectativa é de uma valorização do real frente ao dólar. Então, mesmo com essa pequena valorização do dólar frente às outras moedas, o real segue firme nesse patamar aí de 5,60, 5,70 dentro desse range aí que tem se tornado aí bem corriqueiro, né? Claro que esse patamar ele é alto, né? Mesmo assim, se for olhar historicamente, ele está num patamar muito alto, claro, aquém daqueles 6,20 que a gente viu no final do ano passado, mas ainda num patamar historicamente alto. Então, se o dólar vier a se valorizar, isso vai fazer uma pressão forte também na nossa moeda. Mas, como eu volto a ressaltar aqui, as apostas são na valorização do real frente ao dólar, muito, né? Devido a essa questão da taxa de juros real e diversos outros cenários. Já indo, né, para a Bolsa Brasileira desde o início do ano, que peguei a cotação, né, do início do ano para cá, uma valorização de 15,87, então realmente muito significativo. É uma das bolsas que melhor performaram no mundo esse ano, né? Isso se a gente considerar, inclusive, em dólar, tá? Então a Bolsa Brasileira em dólar, sendo num patamar ali bem baixo, né, na casa dos 20 e pouquinhos, para algo em torno de 28 agora. Então, uma valorização bem significativa, até maior do que a em reais, obviamente, porque o real, ele perdeu, ele ganhou valor, né? O dólar versus o real perdeu valor neste ano, então isso potencializa a Bolsa Brasileira em dólar também. Então, há uma tendência de alta tanto no Ibovespa em reais, quanto no Ibovespa em dólares. Então, bem interessante essa dinâmica, ganhando momento, inclusive fluxo, né? A Bolsa Brasileira, né, de maio para cá, chamando um fluxo considerável, não é historicamente nada significativo, mas numa janela aí de basicamente 12 meses, a gente pode dizer que está já chegando perto do topo que foi lá em agosto de 2024. Só lembrando que essa janela de agosto não foi nada
super expressiva. As janelas do final de 2023 foram muito mais fortes. Então, agora, né, a gente vendo um momento, né, uma retomada aí do fluxo estrangeiro na Bolsa brasileira. Isso pode ter efeito até, né, mais significativo no preço da nossa Bolsa. E também a gente viu, aí do final de abril para cá, uma retomada muito forte no fluxo do EWZ, que é a Bolsa Brasileira em dólar que a gente viu anteriormente. Então, os ativos, né, de risco brasileiros, num momento muito interessante, tanto aqui interno, no mercado interno, quanto, né, olhando aí para o mercado estrangeiro. E o otimismo, né, num patamar relativamente tranquilo, nada de absurdo. Então, esse patamar aqui, ele é interessante, porque a bolsa está subindo, ela está tendo esse fôlego, sem uma euforia, sem um otimismo super exagerado. Então, isso é saudável. A gente espera e a gente gosta, né, de movimentos de alta que não tenham uma euforia tão expressiva. Já fechando, então, a janela Brasil, indo para a janela americana, que teve muito assunto essa semana. Eu falei na call passada que estava em vias de se concretizar o acordo, isso já era bem disseminado e de fato aconteceu, então nada demais. Mas o acordo em si, a gente tem que comentar o que seria isso e tudo. E, na verdade, ele é um acordo preliminar. Algumas pesquisas, né, nos Estados Unidos dizem que cerca de 50%, próximo a 50, 40 e poucos, 45, 44% da população não acreditam num acordo duradouro. Até porque, aqui está bem escrito, que é um acordo de 90 dias. Então, esse acordo foi definido para os próximos 90 dias. Então, nesse meio tempo, eles vão ter que chegar num acordo definitivo, que aí o buraco é bem mais embaixo. Então, realmente, a guerra comercial ainda não está resolvida. A China sinalizou, os Estados Unidos também, essa aproximação, esse alinhamento aí de 90 dias. Então, no qual as tarifas caem, né, 30% em relação às importações chinesas nos Estados Unidos e 10% para as exportações americanas chegando na China. Então, isso é muito interessante, porque pode aí fomentar muito o comércio entre esses dois países, principalmente, né, os Estados Unidos para a China, que entendam, né, eram realmente muito prejudicados, porque de fato a balança comercial era muito desproporcional. Isso tem, né, uma série de questões que a gente já debateu aqui, a própria estrutura da economia americana, de ser o emissor do dólar, toda essa dinâmica aí. Os Estados Unidos basicamente exporta liquidez para o mundo todo, então tem uma dinâmica nesse sentido. Mas a proporcionalidade é que chamou muita atenção, porque realmente era muito desproporcional. Então, os Estados Unidos fazer esse movimento era um movimento que muitos já falavam há muitos anos, e de fato agora esse governo aí está tendo, né, coragem, atitude de fazer esse embate. Não sei se na intensidade que deveria ser, o como é muito questionável, e eu não estou aqui longe de mim de ter alguma resposta para isso, mas que de fato começou a avançar e ir num caminho que o Donald Trump esperava, começou. Então, se vai ser sustentável, vai ser duradouro, isso é só o tempo a nos dizer. Trump também conseguiu um acordo aí com os Emirados Árabes. Aqui dá bem, assim, eu gostei dessa matéria porque ela falou bem na lata. Cara, é um acordo baseado em incentivos para inteligência artificial. E nisso envolveu basicamente a NVIDIA, alguns outros players, né, que também são responsáveis por data centers e uma série de outras questões, mas basicamente aí a contrapartida desse acordo em relação aos árabes é que eles de fato vão poder ter acesso aos chips da NVIDIA mais avançados, né? O acordo, ele prevê que eles vão poder importar 500 mil chips H100, que é aquele chip mega poderoso que a Grok, o OpenAI, todos estão usando aí para poder treinar os seus modelos de inteligência artificial. Então, Abu Dhabi, né, provavelmente aí vai ser um novo hub, né, fora dos Estados Unidos, de altíssima tecnologia em inteligência artificial. E isso foi também uma medida geopolítica, visando, né, dar o suporte para Abu Dhabi ser também um concorrente direto da China nos países do leste asiático e tudo. Então, os Estados Unidos aí têm uma estratégia geopolítica também com esse acordo. Bom, indo nessa linha desse toda essa guerra comercial, os acordos, há uma promessa do Donald Trump de reduzir também, né, os impostos de renda dos americanos. Então, essa dinâmica toda, já tem gente fazendo cálculo, olhando todo esse arcabouço, né, das taxações das importações, a isenção do imposto de renda, uma série de questões que o Donald Trump tem prometido,
E o forecast, né, a previsão futura, é de um déficit fiscal muito maior do que o que estava sendo previsto. Então, isso aqui, né, indo assim, em sentido contrário do que o Dodge, né, ou aquele departamento que o Elon Musk acabou puxando à frente, que a promessa era cortar US$ 1 trilhão de despesa por ano, uma série de questões que não estão se concretizando na intensidade que foram prometidas, e ao mesmo tempo, né, o governo vem falando aí de corte de impostos e uma série de questões que são positivas, a gente defende isso também aqui, mas o impacto fiscal tem que ser analisado. Então, o impacto fiscal, ele é bem forte e isso tem gerado, né, nas pessoas uma série de questões. A primeira delas, a questão da Moody's, pela primeira vez em mais de 100 anos, rebaixou a nota de crédito nos Estados Unidos. Isso é muito grave, até porque a dívida americana já ultrapassa 36 trilhões e em tendência de aumentar, justamente por causa desse déficit fiscal que segue aumentando, não é um déficit que está reduzindo. Então, esse é o grande problema, o grave problema que os Estados Unidos enfrenta aí para os próximos anos. E, consequentemente, é isso. Até tem uma informação aqui interessante, o Doc Trader fez uma análise aqui, ele até comentou assim, pô, as taxas de 30 anos batendo 5%, as de 10 anos acima de 4,5%, e as taxas de hipoteca de 30 anos fixas voltaram a 7%, não está mais adiantando a história de que chegamos a um acordo com tarifas e que vai ser bom para todos. Que é basicamente essa narrativa, né? O Donald Trump e a equipe falaram que essas tarifas iriam ser boas, porque eles iam conseguir cortar impostos, iam investir no mercado interno, uma série de questões. E, na verdade, né, o que está se desenhando é que ainda vai ter muita dificuldade na rolagem da dívida e os custos da dívida americana seguem aumentando. Então, notem, né, que os bons estão subindo, estão crescendo, e isso tem aí impacto direto em várias questões, nas ações e uma série de outras dinâmicas. Um ponto que me chamou a atenção, obviamente, a gente já sabe, a China vem reduzindo, né, a sua exposição em títulos americanos por uma estratégia geopolítica, não é só uma estratégia econômica. O Japão também teve algumas reduções aí de 2023 para cá, e o interessante é que o Reino Unido vem aumentando muito a sua exposição em Tesouro Americano. Então, isso aí é bem surpreendente, porque, de fato, né, mostra a união e o interesse aí econômico entre os dois países. Outros países também que estão aumentando sua exposição, basicamente comprando, né, da China, Luxemburgo, Ilhas Cayman, Canadá e Bélgica. Então, são países que estão comprando títulos americanos. Mas o Reino Unido já passou a China e é o segundo maior detentor de títulos americanos. Então, todo esse movimento de taxas muito altas, um sell-off, a venda por parte da China desses títulos, isso tem, né, uma movimentação e força o preço aí invariavelmente para cima, no sentido aí das taxas de juros. E aí, quando a gente fala de curto prazo, só lembrando, a gente tem muita diferença. Taxa de curto prazo, taxa de longo prazo. A taxa de curto prazo, o governo consegue interferir através da taxa básica de juros daquela economia. A taxa de longo prazo é o mercado quem vai fazer. Então, quando há vendas muito fortes, né, nos títulos americanos, as taxas sobem. Isso é inerente e não está ligado diretamente às ações ou o que o governo está fazendo de estratégia. Já no caso aqui das taxas de curto prazo, ela tem uma dinâmica mais, né, na mão do governo. Então, mesmo assim, né, e apesar de críticas do Donald Trump, o Federal Reserve segue na linha de segurar ainda o primeiro, não dá para dizer o primeiro corte, porque teve, né, uns cortes no início do ano, final do ano passado também, né? E aí a gente está vendo aqui a perspectiva de corte de juros a partir somente de setembro. Era para junho, né? Aqui no mês 6. Não vai ser nem para julho e fica lá para setembro, no mês 9, o consenso de mercado do primeiro corte. E nesse ano seriam apenas dois cortes. Lembrem que até semana passada a gente falava em três cortes, que foi basicamente a sinalização inicial do Banco Central americano. Então, essa dinâmica aqui, a gente vê que a curva de juros americana está muito tímida. Até o final de 2026, basicamente, são quatro cortes. Então, realmente é interessante ver que a curva de juros americana
aí dá para a gente comparar com o ouro, com a Bolsa Americana, com as taxas de longo prazo. As taxas de longo prazo, assim, geralmente são independentes, mas elas estão pressionando também os preços de curto prazo. Então, não tá fácil hoje tá na pele do alocador de recurso no mercado americano e também, obviamente, na pele do governo americano, que tem muitos problemas para resolver. E um deles é a questão da confiança do consumidor. Então, notem que de 2020 para cá, obviamente com pandemia, teve uma queda chegando lá no final de 2022, que aí foi aquele bear market que a gente teve lá, num patamar muito baixo. Tivemos a recuperação, o mercado acionário americano disparou, foi na máxima histórica, e agora, em 2025, uma queda muito expressiva, chegando no mesmo patamar daquele bear market. Então, isso aqui é péssimo e tem aí impacto direto na economia real, no consumo, na geração de receita e no lucro das empresas, obviamente. E aí, quando a gente fala com os americanos, com as pessoas que alocam seu capital, pela percepção, lembre, entendam aqui que aqui é subjetivo, aqui é uma pesquisa. Quando olham para o long term, né, para o longo prazo, em termos de investimento, as pessoas estão cada vez mais, né, de 2011 para cá, preferindo real estate, investimento imobiliário. Tivemos aquele pico, né, do pós-pandemia, e aí agora estabilizando, mas ainda em trajetória de alta. O segundo colocado, pasme, ouro. Ouro voltando aqui a ter uma relevância, né, com 27%, e aí stocks, savings, cryptocurrency e bonds, né, em patamares menores, mas é interessante ver que os cryptocurrencies não tiveram uma grande aderência, um grande momentum, assim, até pela volatilidade, o americano comum ainda não está, né, otimista e alocando seu capital olhando para o longo prazo nessa classe de ativos. Mas o ouro e o real estate estão num momento muito interessante e, né, historicamente, quando a gente tem aí momentos de estagflação, como está previsto para o mercado americano, isso é uma decisão assertiva. Esses ativos tendem a performar muito bem. O que tem é muita gente alertando do atual patamar de preço dos ativos de real estate, né, os ativos imobiliários, que estão em patamares recordes. Mas, devido a várias questões, provavelmente não estão em um cenário de bolha. Tá? Então, isso é legal de comentar. A gente vai falar de imóveis, provavelmente daqui a algumas semanas. Normalmente a gente fala de vez em quando sobre isso. Mas é interessante ver que o americano tem uma percepção boa em relação a imóveis. Quando a gente vai para estoques, né, para as ações, uma questão que tem chamado atenção é a questão da correlação e do questionamento do Credit Default Swap, que é, né, o CDS, para 5 anos, que vem disparando. Subiu muito esse ano aqui no mercado americano. E aí, né, isso tem em linha, quando temos grandes picos do CDS lá nos Estados Unidos, são momentos de vale, momentos muito ruins para o mercado acionário. E para a gente, né, aqui, digamos assim, concretizar um mercado bull, aí existe uma métrica que é a Bull and Bear Spread, que é um indicador de. Existe uma associação de investidores nos Estados Unidos que faz essa pesquisa e pesquisa quem está bear, quem está bull. E para ter um mercado bull, a gente precisa ter quase que um consenso em relação ao spread entre bulls e bears. É muito mais gente otimista do que pessimista. E atualmente, né, a gente está num momento muito pessimista, que historicamente colocaria aí pela intensidade mais alguns meses desse mercado ruim, esse mercado bear aí que a gente viu iniciar lá no início de 2025 e pode se estender por muito mais tempo. Então a gente viu isso em 2022 até 2023 na mesma dinâmica deste indicador. Um sinal positivo para o mercado bull é quando esse indicador passa acima de 20. Atualmente ele está em 5,6. Então, o movimento de alta que a gente está vendo agora, ele pode ser um movimento de alta ah, curto, um movimento aí baseado em euforia desses acordos que eu já mostrei para vocês, podem não ter um efeito aí tão prático em relação à economia real nos Estados Unidos. Já os alocadores profissionais de recursos, né, isso é uma pesquisa do Bank of America, eles estão dizendo que eles estão num cenário de retirada líquida de alocação em equity. Então, basicamente, aqui dá para dizer que eles estão subalocados, eles estão menos alocados em equity do que normalmente eles estariam.
Então, isso aqui também é um indicador importante e a gente viu de novo, né, naquele bear market que aconteceu entre 2021 e 2023. E quando a gente fala do capital estrangeiro, é mais impactante ainda, né? Depois de a gente ter, assim, anos muito bons, né, num positivo, né? Se a gente pegar lá, final de 22, início de 23, até o pico, lá no final de 2024, depois da vitória do Donald Trump, a gente vê uma entrada de capital estrangeiro muito forte. E agora a gente está vendo uma saída aí, de capital. Da mesma forma, quando a gente fala aí de fixed income, né, renda fixa nos Estados Unidos, também a gente vê um cenário de saída levemente positivo, né? Aqui também levemente positivo, mas muito abaixo do que historicamente é. Então, isso demonstra aí que os estrangeiros não estão otimistas com a economia americana e principalmente com os prêmios de risco ofertados tanto em equity quanto em fixed income. Nesse caso aqui, um indicador interessante que bateu um recorde esse ano foi o declínio do VIX. O VIX, ele é basicamente aquele índice do medo, que mede a volatilidade do mercado americano. Então, num volante de 6 semanas, o VIX ele saiu de 45,31 para 17,24. Foi quando o Donald Trump colocou as tarifas e agora, quando aos poucos ele vem retirando essas tarifas. Então, o declínio foi de 62%. E sempre que teve aí grandes declínios, o retorno, né, para 5 anos foi muito bom, para 4 anos, para 3 anos, a janela foi excelente. O único ponto fora da curva foi lá em 98, com a crise do mercado asiático, os tigres asiáticos, depois crise russa, e aí chegou na bolha do ponto com, que na janela de 5 anos foi uma queda de 3 e na janela de 4 anos uma queda de 17. Então não dá para se dizer que é um indicador tão assim relevante, mas historicamente ele tem uma certa relevância, aí, mostrando que no médio prazo e até no curto prazo também, dá para se dizer, ele tem, né, uma performance interessante. O otimismo muito forte no S&P 500, muito devido a esses acordos que a gente falou, então isso é ruim. Pode ser interessante no curtíssimo prazo, vai dar momento, vai dar, né, um movimento de alta, mas sempre que vai todo mundo para o mesmo lado da canoa, ela tende a virar. E esse otimismo aí, ele pode ser rapidamente removido. Na China, tá, eu acho que aqui vale o contraponto também, um otimismo muito grande no mercado acionário americano, isso devido, né, a uma questão aí de esperança em relação ao acordo, né, com os Estados Unidos. Se esse acordo se sustentar, ok, a China ainda não, para ela não é tão positivo quanto seria para os Estados Unidos. Os Estados Unidos têm um acordo mais favorável nesse caso. Para a China, o mais favorável seria que as coisas se mantessem, né? Mas mesmo assim, o acordo é melhor do que nada. Então, voltou um otimismo no mercado chinês. E como eu tinha prometido, falar um pouquinho de Europa, tá? Interessantíssimo ver que o fluxo de capitais em 2025 voltou a fluir para os equities europeus, tá? E também, né, quando a gente fala aí dos investidores domésticos, também colocando aí muito mais investimento no mercado acionário, inclusive mais até do que os estrangeiros. Isso nos mostra o quê? Que vamos assim, essa incerteza entre o mercado americano, o mercado asiático, toda essa dinâmica com a Europa no meio, né? Até buscando fazer acordos com a América do Sul, com a China, e diversos outros players globais, isso tem, né, impactado diretamente no otimismo em relação à economia europeia, e aí pega um mercado que estava muito sofrido, né? Um mercado que há muitos anos não consegue performar. Começou a ter um certo otimismo e olhando aí estruturalmente para novos acordos, novas possibilidades de receita e indústrias europeias aí que tendem a performar muito bem nos próximos anos, se desse desenho aí geopolítico se desenhar dessa forma como está acontecendo. Uma coisa interessante é que o europeu ele está muito alocado em cash, muito alocado em money market, então em patamares aí próximos a 35% na zona do euro, no Reino Unido também aí próximo a 35%, enquanto nos Estados Unidos, né, algo próximo a 15%. Então o europeu estava com muito dinheiro e ainda está com muito dinheiro em cash para poder alocar. E aí, né, esses movimentos do mercado interno europeu fazem sentido, uma vez que, né, a atratividade aumentando e a confiança do investidor aumentar, aí sim, né, esse cash tende a fluir para o mercado acionário europeu.
Então, assim, agradeço demais quem ficou até o final da call aqui hoje. Quem gostou, deixe seu like, curta, comente, deixa um comentário ali. Cara, gostei disso, não gostei, não entendi tal gráfico. A gente vai fazer um esforço sempre para responder. E também, né, recomende o nosso canal para mais pessoas, que isso é bem importante para nós. E, claro, né, nos vemos segunda-feira novamente aqui na Vinci Capital. Grande abraço.